Glórias a Deus. Meus queridos, hoje nós daremos início a uma nova série de mensagens, nossa série do mês de setembro. E o título dessa série, como você está vendo aí na projeção atrás de mim, é Liderança Bíblica. É o título dessa série. E o nosso intuito é perceber a vontade de Deus na condução da sua igreja. Qual é a vontade do nosso Deus na condução da igreja que é dele? Esse é o nosso intuito durante todo esse mês de setembro. Então serão 5 mensagens que nós iremos ouvir diante desse tema, olhando para as Escrituras e tentando perceber, a vontade do Senhor para a vida da sua igreja, a vontade do Senhor para a liderança da sua igreja. Então hoje nós estaremos dando início. Eu convido você nesse momento a fechar os seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor e depois daremos prosseguimento aqui à nossa mensagem. Então feche seus olhos, ore a Deus nesse momento. Peça ao Senhor que fale ao seu coração. Peça ao Senhor que possa ministrar o seu coração nesse momento. Peça a Deus que use também a minha vida, que eu seja um instrumento nas mãos do Senhor. Que aquilo que eu fale não seja da minha parte, mas seja do Senhor para nós. Que seja a vontade de Deus sendo mostrada a nós através da sua palavra. Ore para que eu seja fiel à palavra do Senhor. E ore para que eu não desvie dela. Em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento. Pai, nós queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas. E queremos nesse momento que nós estaremos diante da palavra do Senhor. A palavra do Senhor vai ser lida daqui a pouco. A palavra do Senhor vai ser exposta daqui a pouco. E Deus, que essa palavra santa, verdadeira, reta, útil para o ensino, educação, repreensão, venha de encontro aos nossos corações, em nome de Jesus. E que por ela, Deus, ó Pai, nós, como igreja, sejamos transformados. Ó Deus, em nome de Jesus, usa-me conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o cristianismo ele sempre reconheceu a necessidade da autoridade dentro da sociedade. Sempre reconheceu. O cristianismo sempre entendeu que a autoridade ela é fundamental, tanto no lar, na sociedade e na igreja. E esta última, a igreja, é o assunto da nossa série. Essa é uma grande marca de uma igreja saudável. Bons líderes. Líderes bíblicos, líderes que se voltam para a Escritura e que buscam nas Escrituras os preceitos, as diretrizes para a sua vida de liderança. É particularmente importante e isso ser destacado a liderança bíblica, principalmente quando nós vemos desagradáveis exemplos que aparecem uma vez ou outra em igrejas por aí. Líderes autoritários, líderes abusivos, líderes que não têm compromisso com a verdade. Então, falar sobre esse assunto é de extrema importância para todos nós, para que possamos compreender qual é a vontade do Senhor. O que a Bíblia diz a respeito da autoridade da liderança na igreja é uma pergunta que nós estaremos tentando responder enquanto navegamos por essa jornada durante esse mês de setembro. Então hoje nós estaremos embarcando nesta caminhada desafiadora, como igreja, como líderes, como povo de Deus que se reúne aqui nesse local. Queridos, eu preciso ser sincero com você que nós ouviremos verdades difíceis de ser ouvidas. Difíceis. Talvez o intuito seja, de fato, nos deixar um pouco desconfortáveis. Que Deus possa, de fato, através do Espírito Santo dele, nos deixar desconfortáveis diante do que nós ouvimos, porque nós, como igreja, não podemos estar confortáveis. Nós não podemos. Na verdade, o Espírito precisa nos incomodar, e nos incomodar sempre. Então será uma jornada desafiadora para todos nós. Como eu disse, talvez você ouça coisas que sejam difíceis, mas eu prometo que estas verdades desafiadoras serão tratadas de forma pastoral, amorosa e principalmente bíblica.
Esse é o nosso intuito aqui, acima de tudo, baseado e fundamentado nas Escrituras. Então eu gostaria de desafiar você, queridos, durante esse mês de setembro, a com fé, com dedicação, com entusiasmo, meditar, refletir sobre as exposições que serão proferidas aqui durante esse mês. Que possamos, de fato, ter esperança no nosso Deus, nesse Deus que cuida da igreja, nesse Deus que sustenta a igreja, nesse Deus que dá a essa igreja os seus líderes. É isso que nós estaremos meditando nessa noite. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 6. E diante dele, nós vamos tentar entender a vontade de Deus e começar a entender, nesse mês, a vontade de Deus para a liderança da sua igreja. Atos 6, a partir do verso 1. Eu gostaria de pedir que você abra aí sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir à mesa. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Somente até aí a leitura do nosso texto. Um pouco de contexto para a gente entender o nosso texto. O crescimento da igreja nos seus primórdios é fenomenal. É algo assustador quando nós lemos a palavra de Deus narrando o princípio da sua igreja. Como um pequeno número de 120 pessoas rapidamente superou a casa dos 1000. Rapidamente. Uma única mensagem proferida, esta membresia dessa igreja emergente, dessa igreja que crescia, explode. Eram vários e várias pessoas reunidas, ouvindo, adorando, louvando e cultuando o nosso Deus. O nosso texto, ele está localizado entre 2 momentos muito importantes da história dessa igreja de Jerusalém. Nós estamos ainda lendo aquele princípio, seguindo a trajetória dada pelo próprio Espírito Santo. Ali que a igreja, as testemunhas, elas precisariam testemunhar de Cristo em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós estamos ainda aqui em Jerusalém. A igreja crescia em Jerusalém. Então o nosso texto ele está dentro de 2 fatos importantes. O primeiro, óbvio, é esta igreja com esse crescimento rápido. Essa igreja emergente. Essa igreja que estava se multiplicando com o passar dos dias. Ao passo que Atos vai dizer, lá no capítulo de número 2, que dia a dia o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Então, uma igreja que diariamente crescia. Mais pessoas sendo acrescentadas ao número dos seus membros. Então, o texto está entre esse fato da igreja que cresce, mas também da igreja que seria perseguida dentro daquela região da Palestina. Atos capítulo de número 8, nós vamos perceber isso. A igreja passará então a ser perseguida. Diz o texto, e Saulo consentia na sua morte. A morte aqui de Estevão. Naquele dia,
capítulo 1, verso 1 do capítulo 8. Levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Então o nosso texto está inserido entre esses dois momentos. Uma igreja que cresce, mas uma igreja que brevemente será perseguida. E perseguida com ferocidade, com grande violência. A igreja, então, aqui nesse momento, crescia, seria perseguida, mas tinha também as suas dificuldades, tinha também os seus desafios. Não se engane que a igreja dos apóstolos era uma igreja perfeita. Não se engane com isso. Ela tinha também os seus problemas. Ela tinha também os seus desafios. Como nós vamos ler lá no capítulo de número 4, verso 37, nós percebemos que as arrecadações, elas eram direcionadas e colocadas ali aos pés dos apóstolos. E talvez esses apóstolos, eles distribuíam, ou as pessoas iam até o templo para poder suprir algumas das suas necessidades, porque parte dessa arrecadação era destinada para a assistência de pessoas que eram necessitadas de assistência. O livro de Atos nos diz isso, que eles repartiam à medida que necessidades apareciam dentro da igreja. Então, parte desse recurso era destinado para estas assistências. Enquanto na vida pública, os helenistas, que são aqui citados no verso 1 do nosso texto, eles eram pessoas com grande visibilidade e grande prestígio. Assim eram eles. Eles tinham uma grande visibilidade, porque eles eram judeus de língua grega. E nós sabemos que a cultura grega, ela se espalhava por esse momento histórico. Os gregos eram vistos como sábios, inteligentes, por causa da sua filosofia e do seu entendimento. Então os helenistas, os judeus de língua grega, eram pessoas que tinham o cuidado, tinham a atenção, eram elogiados no meio de toda a sociedade. Porém, na igreja, não era muito bem dessa forma. Porque a igreja de Jerusalém, em sua maioria, era composta de hebreus, judeus que eram de fato judeus, que não estavam envolvidos com a cultura grega. E esses eram a maioria dentro da igreja de Jerusalém. E o que nos diz aqui o nosso texto é que na igreja havia um problema étnico. Surge entre os helênicos e surge entre os hebreus uma certa desavença, onde os helenistas vão dizer: olha, as nossas viúvas não estão sendo assistidas como as viúvas hebreias. Nós não estamos percebendo o mesmo cuidado com elas. Nós não estamos percebendo a mesma dedicação às nossas viúvas, aos nossos desfavorecidos. Nós não estamos percebendo. Então um problema se inicia no meio dessa igreja. Um problema se destaca naqueles dias, como diz o nosso texto, em meio a esse crescimento, em meio a essa eminente perseguição. Aqueles que eram a minoria dentro da igreja, os helenistas, eles perceberam que não estavam recebendo os mesmos tratamentos. As suas viúvas não eram assistidas como deveriam. Alguns comentaristas vão apontar aqui que há uma espécie de negligência ou até mesmo culpa por parte dos apóstolos. Alguns vão apontar aqui que os apóstolos eram os culpados por não cuidar dos judeus helenistas de língua grega. Porém, quando nós olhamos aqui para o nosso texto, o texto não nos dá esse entendimento. Mas o entendimento que o texto nos passa é de que havia uma grande demanda. Era uma igreja que estava agora muito grande para a quantidade daqueles 12. Era uma igreja que estava agora demandando muito mais do que o número de discípulos e de apóstolos eram naqueles dias. Uma demanda, havia muito trabalho a ser feito. E auxiliares eram necessários para esse trabalho. Então, um problema. Pessoas que precisam ser assistidas. E um número pequeno de homens responsáveis por aquele trabalho. Então, uma solução vai ser apontada no verso 2 até o verso de número 4. Nós vamos perceber uma solução
Pela primeira vez aqui Lucas vai mencionar 12, se referindo aos apóstolos. Nunca na história do livro de Atos ou da história dos apóstolos eles receberam esse nome, os 12. É a primeira vez que isso acontece, talvez para fazer um contraste com os 7 que vão ser nomeados e vão acrescentar aí, se integrar a este grupo de líderes. Então havia agora uma prioridade, mas as causas secundárias não podiam ser deixadas de lado. Os apóstolos entendiam isso. Há uma prioridade. Qual é a prioridade? O verso 2 indica: a prioridade é que a pregação da palavra, o discipulado, o evangelismo não pode parar. Para essa igreja e para qualquer igreja do Senhor Jesus Cristo, a pregação, o discipulado e o evangelismo deve ser a prioridade. A dedicação, o ministério da palavra. Paulo até mesmo, lá em 1 Coríntios, ele vai dizer para que se busque os dons que estão ligados à palavra de Deus. Ele vai dizer isso, capítulo de número 14, de 1 aos Coríntios. Então havia uma grande prioridade, porém as questões secundárias não poderiam ser negligenciadas. Pessoas precisavam de assistência, pessoas estavam passando por suas necessidades e precisavam ser supridas, e precisavam ser atendidas, e precisavam ser de alguma forma assistidas pela igreja. Então, a resolução, a solução para o problema foi dita: irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Escolham entre vocês homens, para que esses homens sejam então responsáveis para cuidar dessa causa tão importante, que é assistir aos necessitados, que é cuidar daqueles que precisam, que é zelar por aqueles que estão passando por problemas, necessidades, fome, pobreza. Eles precisam ser cuidados, eles precisam ser assistidos pela nossa igreja. Então levante entre vocês homens para que se responsabilizem por este serviço. Eu queria destacar 2 coisas nesse texto, nessa ideia aqui apresentada no verso de número 3. Primeiro, eram que homens precisavam ter qualificações. Eles precisavam ter qualificações. O texto diz: de boa reputação, cheios do Espírito e sábios. Esses homens, dedicados a este serviço, precisavam ser homens qualificados. A ideia aqui de uma boa reputação é que a vida secular ou a vida cotidiana não deveria ser uma vida destacada da vida na igreja. Ou seja, aquilo que eles eram dentro da igreja, eles precisavam ser também fora dela. Precisavam ter boa reputação fora dessa igreja. Precisavam ser servos e amar a Jesus fora dessa igreja. É uma qualificação aqui colocada pelos apóstolos, homens de boa reputação. Eles precisavam também ser cheios do Espírito, dedicados a Deus, homens de oração, homens que conhecem a palavra, dedicados à palavra. Eles precisam ser assim. E precisam ter sabedoria, precisam ser sábios na hora de tratar as pessoas, e tratar fundamentado na palavra que eles conhecem. Estas são as qualificações. Então a primeira coisa que nos destaca aqui no verso 3 são as qualificações. E a segunda questão importante aqui é quem deve ser o responsável por perceber estas qualificações. Quem deve ser? Os apóstolos? Não. A igreja. Escolham entre vocês homens de boa reputação, cheios do Espírito e sábios. Os apóstolos jogam a bola para a igreja.
vocês são responsáveis por perceber entre vocês aqueles que têm estas qualificações. A responsabilidade é de vocês. E estes se dedicariam ao exercício de assistência, enquanto os 12, à ministração da palavra. E assim, a igreja segue nos seus trabalhos e com as suas demandas. Duas coisas importantes: qualificações. E quem percebe essas qualificações? Quem é o responsável por enxergar essas qualificações? E no verso 5 e no verso 6, os nomeados, então, foram indicados. A congregação, então, entendeu. E entendeu com alegria. Eles perceberam que aquilo era importante. Agradou-se a congregação da orientação dos 12. Eles têm razão. Precisamos de mais pessoas. Vamos, então, procurar no nosso meio homens que se encaixam dentro dessas qualificações. E 7 foram, então, os nomeados, que posteriormente foram ordenados. E ao que indica, segundo aqui nos é dito o original, no verso de número 3, nos quais os encarregaremos deste serviço. Aqui a palavra diakomai, que dá origem a diaconia, aparece, então, pela primeira vez no texto de Atos. Estes que seriam, então, indicados ao ofício da diaconia. Os primeiros diáconos, eleitos, escolhidos pela igreja. Esses foram, então, aqueles nomeados. É isso que diz o nosso texto, queridos. E o que a Bíblia, então, o que nós percebemos sobre a liderança da igreja nesse texto? O que eu e você podemos aprender aqui? Como eu disse na introdução, e nós veremos durante todo esse mês, e como disse também, será um mês de grandes descobertas e desafios para todos nós. E hoje eu gostaria de, diante desse texto, diante das verdades que nós percebemos aqui dentro desse texto, eu queria analisar e entender com você, antes de começarmos a falar sobre algumas questões de liderança, qual é a responsabilidade da congregação com os seus líderes, com respeito aos seus líderes. Qual é a responsabilidade? Qual é a responsabilidade sua como igreja? Qual é a sua responsabilidade como membro dessa igreja? Diante dos líderes. Nós temos líderes que são nomeados, indicados, eleitos. E qual é a sua responsabilidade como membro? Como membro dessa igreja, como líder. Nós precisamos entender qual é o seu papel. Qual é o seu papel como membro aqui? Qual é o seu papel como parte dessa congregação? Você precisa entender primeiro, antes da gente falar sobre liderança bíblica, o que a Bíblia fala sobre liderança, quais são os aspectos de um líder bíblico. Antes de nós tratarmos sobre esse assunto, você precisa entender primeiro a sua responsabilidade com respeito a esses líderes. Você precisa entender qual é o seu papel como membro dessa igreja, na formação e na composição da liderança dessa igreja. Quando nós analisamos o Novo Testamento e procuramos um modelo ideal de igreja, nós vamos ver por aí que algumas vertentes cristãs têm opiniões diferentes. Acham que a ideia para uma igreja é tal, é congregacional, ou ela é episcopal. Nós somos presbiterianos. E como presbiterianos, nós entendemos que a congregação, ela nomeia, elege os seus líderes, que a representarão em concílios. A igreja presbiteriana, ela tem como sistema de governo o modelo representativo. Assim nós somos. Porque nós, ao olharmos para as Escrituras, e principalmente textos como esse, nós percebemos que a igreja tem essa responsabilidade. Então, queridos, esse tema cai para nós como uma luva. Uma luva.
Às vezes como carapuça também. Mas nós precisamos entender qual é a nossa responsabilidade diante das verdades mostradas aqui para todos nós. Agora, uma coisa é certa. A Bíblia, ela autentifica a responsabilidade da igreja para com a liderança. Veja Mateus capítulo 18. Mateus 18, verso 15 e verso 17. É um texto que às vezes nós gostamos de usar quando a gente tem desavença com alguém. Mateus 18, verso 15 e verso de número 17. Diz assim, aqui está falando sobre a dificuldade, quando o irmão é faltoso com o outro e tal, mas mais para frente, lá no verso 15, vai dizer o seguinte: se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas testemunhas, pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Quem tem a palavra final aqui no texto? É o pastor, o bispo, o papa, a igreja. A igreja tem a palavra final. Perceba isso. A Bíblia responsabiliza e autentica a responsabilidade da igreja. Irmãos, vocês têm uma grande responsabilidade. E como diz o poeta Tio Ben, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. E muitas responsabilidades. E o nosso texto? O que o nosso texto tem a ver com tudo isso? Uma das grandes complexidades em analisar o Novo Testamento e moldar uma liderança de acordo com o Novo Testamento é quando nós nos deparamos com a figura dos apóstolos. A figura dos apóstolos, ela, para líderes, ela é um pouco desafiadora. E às vezes, para alguns, ela é desejável. Até que ponto eu, como pastor, eu posso olhar para a figura dos apóstolos no Novo Testamento e trazer para mim e assumir para mim uma prática apostólica? Até que ponto? Porque nós precisamos entender que há um limite, há uma discrepância muito grande entre os apóstolos e um pastor. Muito grande. Apesar de que, para alguns, é tentador assumir para ele a figura de um apóstolo, ser aquele que é reconhecido como a base, os fundamentos da igreja. Acham até que vão ter os seus nomes lá na Nova Jerusalém, junto dos 12, como é dito em Apocalipse. Lá vai ter João, tal, apóstolo do chapéu e tantos outros ali junto nas bases daquela cidade. É tentador. Alguns querem se revestir da mesma nomenclatura. Existem mais de 10 mil apóstolos em território brasileiro hoje. Você sabia disso? Mais de 10 mil. Entender que eles são os poderosos da igreja. Que eles têm poder de decretar, de mandar, de desligar na terra, de ligar no céu. Qual é o limite? Nós, como uma igreja que se fundamenta na base dos apóstolos, qual é o limite para nós? Alguns afirmam até que tiveram um sonho, e que nesse sonho viram Jesus, e que Jesus disse para ele: vai, filho, brilhe, crie uma nova igreja, escreva um novo livro, uma nova profecia. Você vai trazer um novo fundamento para a minha igreja. Irmãos, aqui
Eu preciso falar ao meu coração. E eu preciso falar também ao coração dos presbíteros que estão aqui presentes. Eu preciso falar também ao coração dos diáconos que estão aqui presentes. E tantos outros líderes que estão aqui e aqueles que aspiram ser um dia líderes nessa igreja. Eu preciso falar aos nossos corações nesse momento. Se queremos ter os poderes e as autoridades apostólicas, se nós queremos entender, é a mesma coisa de almejar um poder e uma autoridade que você nunca mereceu, porque nós não somos merecedores. O próprio apóstolo Paulo, ele se entendia não merecedor de tamanha autoridade. E quem somos nós na fila do pão, né, Rogério? Quem somos nós? E almejamos e queremos assumir esse posto do qual nós não somos dignos. E a pergunta, queridos, é quem Deus constituiu como balizador da liderança da sua igreja? Quem Deus? A igreja. Queridos, a responsabilidade é de vocês. É de vocês. Vocês precisam entender isso. Deus instituiu a sua igreja como balizadora. A Bíblia dá à igreja autoridade em questões disciplinares. Acabamos de ler Mateus 18 agora. A Bíblia dá à igreja essa autoridade. A Bíblia dá à igreja autoridade na nomeação dos seus líderes. O nosso texto aqui diz isso. Gálatas, capítulo 1, verso 6 e verso 9. Paulo diz o seguinte: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo, para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Haviam na igreja de Gálatas pessoas que estavam querendo perverter o evangelho de Jesus. Mas ainda que nós, Paulo diz, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, o que diz o texto? Seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. O que Paulo nos ensina? A igreja tem responsabilidade, até mesmo sobre aquilo que ela ouve no seu púlpito. Queridos, isso quer dizer que se um dia eu, ou qualquer outro pastor que suceda esse púlpito, ou esteja aqui nesse púlpito, no púlpito dessa igreja, começar a trazer a ensinos que contradizem o evangelho, a responsabilidade de tirar esse mal do meio da igreja é da igreja. É isso que Paulo está nos ensinando aqui. A responsabilidade é da igreja. Irmãos, vocês não só precisam ter a capacidade de julgar o ensino falso, como devem de fato julgar o ensino falso. É isso que Paulo está dizendo. Se vocês percebem que alguém está pervertendo o evangelho de Jesus, que esse seja considerado anátema, que não esteja no meio de vocês. 2 Timóteo 4:3, Paulo continua dizendo, aqui agora a Timóteo: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. O que ele diz aqui para nós é que se você está em uma igreja, ou se você ouve alguém lá na sua casa, durante a semana,
que não tem dedicação, de alguém que não tem em fundamentação, que não está embasado com as Escrituras. Querem escolher os pastores, querem orar pelos pastores, ou aprovar o ensino desses pastores, ou somente, diz Paulo, ouvir a esses pastores, repetidas vezes, com alegria. A congregação que Paulo visualiza aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 6, é culpada por tolerar e patrocinar esse falso ensino. É isso que ele está dizendo. Uma grande responsabilidade, queridos, que Deus dá a vocês como igreja. Uma grande responsabilidade. Toda igreja local, ela é congregacional por natureza. Toda igreja local, ela se reúne. Ela existe enquanto tem pessoas reunidas. Ela funciona enquanto tem membros reunidos. Vocês constituem a história, a vida, a saúde, a permanência dessa igreja aqui nessa cidade. É um grande privilégio, queridos, um grande privilégio. Mas é também uma grande responsabilidade. Grande. Então, em primeiro lugar, finalizando aqui com as nossas aplicações, a congregação, ela precisa ser ouvida. E aqui é uma palavra direcionada para mim mesmo, para nós como presbíteros, diáconos, líderes. A igreja precisa ser ouvida. Você que é líder, você que é presbítero, você que é diácono, nós precisamos ouvir a voz da igreja. Vocês, queridos, têm uma grande responsabilidade. E é responsabilidade nossa como líderes entender essa responsabilidade de vocês. Estimular essa responsabilidade de vocês. Cultivar essa responsabilidade de vocês. Reconhecer essa responsabilidade de vocês. É nossa responsabilidade como líderes fazer isso. Por isso a igreja precisa ser ouvida. Para que a responsabilidade, e é grande que vocês têm, seja reconhecida, estimulada, cultivada. Então nós, ou você que almeja ser líder aqui um dia, nós precisamos ouvir a igreja. Vocês precisam ser ouvidos. Vocês precisam ter voz. Vocês precisam ter voz. Segunda coisa, a congregação é responsável pela correta pregação da palavra. Vocês são responsáveis. Vocês são responsáveis por aquilo que eu estou falando aqui agora. Vocês são responsáveis. Queridos, se lixo tem sido anunciado, não permita que seu ouvido seja lixeira, pelo amor de Deus. Não permita. Não aceite, não coadune, não dê ouvidos a um falso evangelho. Não permita isso. Não permita isso. Eu gostaria, aqui com licença dos presbíteros presentes, de propor, presbíteros, até uma cláusula nova nas nossas questões lá de profissão de fé e batismo. Que nós possamos prometer como igreja, além de tudo aquilo que a gente já promete, eu vou colocar mais uma responsabilidade sobre nós. Prometer como igreja que nós trabalharemos para assegurar que vamos manter um ministério fiel e evangélico no nosso meio. Que nós possamos ter a responsabilidade de assegurar de que Deus será honrado no nosso meio. Que nós venhamos manter a correta pregação da palavra de Deus no nosso meio. Uma nova proposta. Uma nova proposta. Nós precisamos assumir essa responsabilidade de manter a fidelidade bíblica no nosso meio. De manter que a verdade de Deus seja exposta no nosso meio.
Uma grande responsabilidade para nós. Terceiro, a congregação ela é responsável pela manutenção da santidade na igreja. Você é responsável. É o que Cristo ensinou lá em Mateus 18. Nós somos responsáveis. Se temos e percebemos irmãos faltosos, em pecado, você como crente tem a responsabilidade de ir ao irmão, e não por fofoca, porque às vezes a gente vai para fofocar, causar intriga, mas porque zelamos pela santidade. Como líderes, como congregação, nós precisamos nos esforçar pela unidade do Espírito. Nós precisamos nos esforçar pelo vínculo da paz. Nós precisamos trabalhar juntos em favor daquilo que nós cremos, o Evangelho do nosso Deus. Nós precisamos nos dedicar a isso, queridos. Como um indivíduo, você como crente, você precisa entender e assumir a sua parte ativa na igreja. Você precisa assumir ela. Por mais que bancos sejam confortáveis, como eu disse, o intuito é que as mensagens desse mês sejam desconfortáveis para nós. E que possamos de fato assumir responsabilidade ativa na igreja. Não somente frequentando a igreja, mas orando, contribuindo, auxiliando, conhecendo os membros. Você deve orar pela lista daqueles que não entraram ainda na responsabilidade de servir a Deus. Deus, que o Senhor abençoe e incomode fulano e ciclano, que eles se juntem e trabalhem conosco. Precisa ser a sua oração. Precisa ser a sua oração. Aprendam a pensar como igreja na palavra de Deus. Vocês precisam aprender isso. Precisamos crer que Deus nos dará pessoas dotadas para ministrar como líderes da igreja. Então precisamos ter o desejo de ver nas nossas igrejas equilíbrio correto entre autoridade e confiança. A gente precisa ver isso. Reconhecer a autoridade. Confiar nos nossos líderes. Líderes que Deus tem levantado, nós precisamos também. E diante disso eu gostaria de finalizar com um quarto ponto. A congregação, ela precisa reconhecer e confiar em seus líderes. Hebreus 13, 17. Abra sua Bíblia, por favor. Diz assim o texto. Hebreus 13, 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Queridos, faça a seguinte reflexão. Pense nos pastores que vocês já tiveram aqui como igreja. Você agiu de tal modo, como diz o texto aqui de Hebreus, para com esses homens? Vocês agiram? Uma reflexão para nós. Não precisa responder para mim. Mas é uma pergunta de reflexão. Vocês agiram de tal modo? De tal modo, com essa liderança? Será que vocês reconheceram, honraram a eles com alegria? Ou foram vocês que tornaram o fardo deles mais pesados? É uma reflexão para nós, que nós precisamos fazer como membros da igreja. Nós precisamos fazer essa reflexão porque há uma máxima nos nossos dias hoje. E a máxima é: confiança deve ser conquistada. Já ouviu essa frase?
A confiança precisa ser conquistada. A pessoa precisa merecer a minha confiança. Ela precisa ser digna da minha confiança. É uma máxima que nós falamos por aí. Uma máxima que nós dizemos por aí. A gente gosta, por exemplo, quando uma nova pessoa vai passar a exercer uma função administrativa no nosso governo. Daqui a pouco nós teremos aí novas eleições, novas pessoas serão eleitas ou permanecerão nos seus cargos. E a gente fica, não, o fulano precisa merecer a minha confiança. Ele precisa conquistar a minha confiança. Eu tenho um pé atrás com ele ainda. Não confio nele. Até que ele mostre o contrário. É uma máxima que nós tivemos. Por exemplo, quando um novo gerente assume esse cargo na sua empresa. Enquanto ele não demonstrar, eu não confio. Mostre-me a sua competência em me liderar, e eu darei a minha confiança em segui-lo. É assim que nós tratamos. Essa é a máxima que nós temos nos nossos dias. É assim que nós tratamos as pessoas. Amizades, cônjuges, amigos de empresa, chefes, patrões. Mas essa atitude, queridos, ela é no máximo meia-verdade quando nós olhamos para as Escrituras. No máximo, uma meia-verdade. É claro que ao reconhecer nossos líderes na igreja, assim como é no trabalho, nós queremos sim que eles demonstrem as suas capacidades e qualificações. A Bíblia diz isso. O nosso texto diz isso. Procure entre vocês homens com qualificações. É claro que nós esperamos qualificações das pessoas. Mas eu gostaria que você olhasse para o texto de Efésios, capítulo 4, verso 11 e 13, e nós vamos encerrar com esse texto. Efésios 4, verso 11 e 13. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para com a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E Ele mesmo concedeu. Ele mesmo concedeu. A confiança que eu e você somos chamados a ter para com os líderes da igreja, para com a liderança da igreja, não é uma confiança que se conquista. Não é. Não é simplesmente isso. É uma confiança que precisa ser demonstrada como sendo um dom. Perceba o que Paulo nos diz no texto. É um dom de fé. Porque entenda algo, queridos. O que o texto nos mostra aqui, que não é sobre os líderes que Deus tem dado, mas é sobre o Deus que dá líderes. É isso que o texto nos mostra. E Ele mesmo concedeu. Por isso nós confiamos com fé, porque foi Deus quem fez. Porque foi Deus quem concedeu. E se Ele concedeu, Ele tem um propósito. E nós cremos também que quando Ele tira, é porque Ele também tem um propósito. Por isso a nossa confiança naqueles que nos lideram não é baseado no líder e em suas capacidades, por mais que seja fundamental, mas é no Deus que colocou eles. Nós precisamos entender isso. Nós, como igreja, precisamos entender isso. Se a igreja é dele, precisamos com fé reconhecer aqueles que ele dá à igreja. A igreja é de Deus. A igreja é de Deus. E é Ele quem conduz ela. Por mais que às vezes nós achamos que um ou outro parece que gosta ou toma a rédea de tudo, é Deus quem faz.
É Deus quem faz. É Deus quem conduz. Porque a igreja é dele. Por isso não há oração tão bela quanto a de Jó. Deus deu e Deus também tirou. Por isso bendito é o nome dele. Por mais que lá num outro contexto, mas nós não podemos perder de vista a soberania do nosso Deus. Nós não podemos perder de vista o entendimento de que ele é soberano e cuida de todas as coisas. Por isso, queridos, entenda, vocês precisam ser ouvidos. Vocês são responsáveis pela pregação da palavra aqui nesse local. Vocês são responsáveis pela santidade desse local. E vocês precisam confiar naqueles que Deus deu a essa igreja. Vocês precisam, é o que a palavra nos diz. Os líderes e a igreja desse Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a nossa igreja. Em nome de Jesus. Que nesse mês nós possamos ser desafiados mesmo, queridos. A assumir agora uma posição ativa no meio da igreja. Para a glória de Deus. E em nome de Cristo. Amém? Vamos ficar de pé. Gostaria que você, enquanto o nosso grupo de música se posiciona, gostaria que você orasse agora. E você orasse pela igreja. Você orasse pela congregação, pelos membros dessa igreja. Que você colocasse famílias, caso você se lembre delas. Que você coloque a família dos líderes da igreja, dos irmãos que servem nos ministérios, nos departamentos, sociedades, a família dos nossos diáconos, a família dos nossos presbíteros, a minha família. Ore por elas. Coloque a sua vida diante de Deus. Deus, eu quero assumir uma posição mais ativa no meio da tua igreja. Eu quero assumir. Eu quero ser usado pelo Senhor, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Feche seus olhos e ore nesse momento. Vamos ter um tempo de oração.